A gestão do orçamento público no Brasil é o tema da nossa entrevista de hoje e eu agradeço a participação do professor Álvaro Martim Guedes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigado. Professor, primeiramente, eu gostaria que você resgatasse como se deu a adoção e a regulamentação do orçamento público no Brasil até o período da redemocratização. Olha, a história do orçamento público, quando a gente começa a contar, para os alunos, ela remonta ao século XII, na Inglaterra, com o rei João Sem Terra, está nos livros, é uma parte básica, que significa um momento em que a nobreza tenta colocar um freio ao ímpeto do soberano em taxar. Então, cria algumas regras básicas de qual o limite da taxação. Posteriormente, naturalmente, isso ganha um pouco mais de corpo, sempre na Inglaterra, em que, por conta de uma interpretação da economia, em que o gasto público precisa ter exato tamanho da receita pública. No Brasil, isso esteve sempre presente nas nossas constituições, e o que acaba acontecendo no período da redemocratização, em particular com a Constituição de 1988, é que nós temos uma possibilidade de haver um processo de elaboração do orçamento com uma participação maior do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Então, a peça ser aprovada com alterações. É óbvio que a legislação não permite que se crie despesas no Poder Legislativo, mas ele pode alterar, por meio de emendas e de outras formas também, a proposta orçamentária do Executivo para o Legislativo. Então, foi uma recuperação a redemocratização permite a recuperação de prerrogativas do Poder Legislativo e influir na decisão orçamentária com um pouco mais de ênfase, basicamente isso. E a grande inovação que possibilita isso é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que permite que haja uma proposta orçamentária, uma participação maior do Poder Legislativo. Basicamente é isso. Eu fiz uma recuperação histórica de vários séculos. Alguns detalhes, naturalmente, estão aí no meio, mas isso é suficiente para a gente ter uma percepção do que é o orçamento, tanto no mundo, tanto na história, quanto em particular aqui no Brasil. E quais são os princípios orçamentários que devem ser seguidos na gestão de recursos públicos hoje no Brasil? Em que medida, por exemplo, a população pode opinar sobre a aplicação deles? Uma pergunta. Primeiro, a participação popular na elaboração, proposta e acompanhamento do orçamento, da execução do orçamento público. E a questão dos princípios. A questão dos princípios, elas estão consagradas na Constituição, são princípios de administração pública, mas, basicamente, e nós temos alguns princípios específicos ao orçamento público, que eles vêm sendo aplicados historicamente, como eu disse, no mundo inteiro, E um dos princípios assim mais rígidos, que eu diria que é mais seguido, é a questão do princípio do equilíbrio orçamentário, haver um equilíbrio entre receitas e despesas, mas também da transparência, dar uma visibilidade do que aqueles números significam. São esses e outros princípios que influem. Quanto à questão de participação popular, todos os orçamentos eles são propostos por meio de comissões, apresentados à população por meio de comissões específicas que estão no Poder Legislativo, tanto na estadual, como federal, como municipal, e há sempre audiências públicas, seja para acompanhar a execução, seja para acompanhar a aprovação. Essas audiências públicas, embora existam vários mecanismos hoje, principalmente por meio da rede mundial de computadores, da internet, que possibilita isso, influir o seu deputado e tudo mais, mas ainda, naturalmente, nós não conseguimos ter uma massiva participação. No âmbito do município, algumas experiências ocorreram,
Mas, assim, pensar o orçamento no seu todo, no seu significado, suas propostas, valores, o Brasil ainda tem uma tradição muito pequena nisso, né? Falta muito, né? Embora algumas experiências importantes venham ocorrendo já há décadas no Brasil, mas é preciso muito mais. Não existe um acompanhamento mais atento, né, ao orçamento, seja na sua elaboração, seja na sua execução, a não ser em momentos em que haja uma crítica severa, alguma coisa nesse sentido. Mas nesse processo de elaboração e de decisão ainda é muito frágil na nossa democracia. E, professor, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal, promulgada em 2000, trouxe de inovações no que diz respeito às técnicas de planejamento e orçamento? A Lei de Responsabilidade Fiscal, assim, do ponto de vista técnico, ela trouxe algumas coisas importantes, como o anexo de metas fiscais, né, em que você está sempre projetando por um triênio, né, metas a serem cumpridas. E por conta do advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficou também bem caracterizado o crime de responsabilidade e uma legislação posterior punitiva ao crime de responsabilidade, né? O governo da então presidente Dilma Rousseff, basicamente o que permitiu, do ponto de vista formal, normativo, puni-la com um afastamento foi aquilo que está previsto não só numa legislação específica da década de 50, mas também caracterizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a chamada pedalada, que basicamente foi fazer pagamento sem o devido crédito, né, sem o devido empréstimo para isso. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe uma agenda mais severa, né, e punitiva, né, com relação ao orçamento público. E trouxe abriu um leque de possibilidades para a gente rever, inclusive, como executávamos a nossa contabilidade. Depois, o Brasil aderiu a normas internacionais de contabilidade pública. Houve um avanço, no meu entender, técnico na questão orçamentária, por meio de seus demonstrativos e registros, bastante interessante no Brasil. Penso que é interessante, mas ainda pouco, né? Precisamos evoluir mais ainda nessas questões, do ponto de vista técnico. E só para colocar um elemento aí, a nossa própria técnica orçamentária, que é baseada no orçamento por programas, difundida pela ONU nos anos 50 do século passado, é uma técnica, no meu entender, bastante defasada. E por isso que avalio que muitos dos problemas que nós temos hoje relacionados ao orçamento público decorrem dessa técnica orçamentária, no meu entender, ainda que precisa ser revista, está defasada, poderíamos ter outra melhor. E nesse cenário que levou à criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que significa o teto de gastos? Explica para a gente, né, para que as pessoas compreendam essa expressão que aparece tanto e que é tão utilizada. O teto de gastos foi uma forma bastante severa de dizer para o mercado financeiro, para a opinião pública, para os investidores internacionais e tudo mais, que haveria uma rígida disciplina fiscal, né? Que significava o quê? A despesa não cresceria de uma maneira incompatível com o crescimento da receita, né? Basicamente isso. O teto de gastos foi determinar um período do tempo, né, de julho a junho, 12 meses, com um indicador de variação de preços, e usar este referencial para falar assim, a despesa só pode crescer isso, né? O que tornou o teto de gastos na realidade, é o seguinte: na data que se firmou o teto dos gastos, se determinou a despesa em termos reais do orçamento da União vai permanecer a mesma, ela só vai ter um reajuste nominal, mas do ponto de vista real, ela vai permanecer a mesma por 20 anos. Né? Então, quer dizer, uma forma severa, a mesma coisa que você determinar o seguinte: se eu gastei este ano R$200 ao longo do ano com todas as minhas despesas,
daqui para frente, por 20 anos, eu só vou gastar R$ 200 e ponto final. É uma imposição severa para impedir o crescimento da despesa. Agora, o que se pretendia com isso, né? Além de dar um sinal nítido de severa disciplina fiscal, era também repensar como faremos o orçamento. Essa segunda etapa ela ficou subentendida, não explicitada. E essa segunda etapa não está sendo equacionada. Então, nós sabemos que o teto não pode crescer. E o que nós estamos vivendo hoje, né? Tentativas e tentativas de furar o teto, né? Driblar o teto, garantir que haja um aumento de despesa, seja por conveniência, seja por necessidade, para as despesas do setor público. Bom, professor, e qual papel cabe ao Executivo, ao Legislativo, na gestão desses recursos? Então, quem faz a gestão, né, quem faz a administração, a execução do orçamento é o Poder Executivo. Cabe a ele fazer isso, né? Muito embora o que nós estejamos vendo hoje, até pelas informações fartas que a imprensa tem nos dado, uma parcela não significativa do ponto de vista relativo está na mão do presidente da Câmara Federal, né, do Arthur Lira. É uma parcela não significativa, embora de bilhões de reais, mas dentro de um orçamento de centenas, né, é pequena. Então, hoje, no momento, conjunturalmente, nós estamos vendo uma inversão disso, né? Alguém do Poder Legislativo tem capacidade de decisão de liberação de recursos, mas cabe ao Executivo fazer essa liberação dos recursos, né? E essa liberação dos recursos, naturalmente, tem que ser por dois fatores, né? Uma hierarquia de prioridades, que aí entram as influências políticas, obviamente, né? E necessárias, e também por uma questão de liquidez, de caixa, né? Ter dinheiro para atender isso. No âmbito da União, essa questão de liquidez não está tão severa. Mas quando a gente chega na maioria esmagadora dos municípios, essa questão de liquidez é muito severa, né? E uma parcela importante das chamadas políticas públicas, principalmente de saúde e educação, ocorre por meio dos municípios, né? E os municípios têm um problema de caixa, diria eu, quase que estrutural, né? Fora o âmbito dos estados, que também tem problemas de caixa, mas por outros motivos, principalmente pelo passivo acumulado com aposentadorias e pensões. Mas essa também é um tema bastante complexo para a gente falar um tempo grande. Mas a sua pergunta original a quem cabe ao Executivo fazer essa administração financeira e orçamentária, que é a execução, a liberação do recurso para o efetivo pagamento. E nesse cenário, que avaliação o senhor faz, por exemplo, das manobras que o governo federal vem fazendo, né, para tentar flexibilizar o teto de gastos e esse jogo político em torno das medidas parlamentares? O jogo político é necessário, não existe sociedade que não tenha o embate e a luta política. Então, o jogo político em si faz parte da nossa forma de convívio social e eu entendo como necessário. O problema é que nós estamos vendo aí um governo, e aí a iniciativa do Executivo é perversa, né? Ele trabalha numa situação de improviso que beira ao amadorismo, né? Quer dizer, essas questões relativas à necessidade de despesas, tendo em vista o impacto social, seja pela realidade socioeconômica de uma parcela expressiva da população que está numa situação de vulnerabilidade muito maior, isso tudo já estava previsto, isso tudo faz parte de uma agenda do Brasil. Nós temos uma parcela expressiva de milhões e milhões de pessoas excluídas, né? Diria eu hoje que, se somarmos todos, ultrapassa 50 milhões de brasileiros. Isso não é de agora nem de ontem, né? Isso já, infelizmente, caminha conosco faz tempo. E frente a isso, as necessidades eleitorais, frente a uma demanda social real e frente às necessidades eleitorais, o que nós estamos vendo é isso, uma tentativa bastante perversa, por conta dos efeitos, de alteração da regra do jogo, em particular na questão do teto de gastos e a questão dos precatórios, né? Não é fácil fazer uma
projeção de que isso vai trazer uma dívida de precatória e temas severos aí para a política de rendas, para o mercado financeiro e tudo mais, e para aqueles que vão sofrer com isso. Se você eventualmente ganhar uma ação contra o Estado para ser ressarcido de um valor, pode ser até mínimo frente à despesa do Estado, com relação a um imposto, um tributo que foi cobrado indevidamente, a chance de receber esse valor, que já era pequena, passa a ser em tempo indeterminado. Então, isso fragiliza o Poder Judiciário, isso cria uma sensação de desgoverno, e isso vai contra o que a gente veio fazendo com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi editada no ano de 2000, portanto, ele vai na contramão de 21 anos de disciplinamento fiscal, que eu diria severo em certa medida, mas necessário. Tá certo, professor, eu agradeço a sua participação e por comentar um tema tão complexo e de tamanha importância para o contexto que nós estamos vivenciando agora. Eu que agradeço mais uma vez a boa oportunidade. Muito obrigado.